Olá, boa noite. Que a paz do Senhor possa te acompanhar. A Bíblia nos ensina a ficar rico? Será que a Bíblia nos orienta a constituir fortuna? Será que existe código secreto, fórmulas mágicas, ações secretas ocultas na Bíblia que vai fazer eu ficar rico? Eu estou fazendo essas perguntas porque nós temos visto no nosso Brasil, nos últimos anos, crescido um número muito grande de pessoas querendo usar a Bíblia com esse tipo de ação, querendo atrair pessoas para a riqueza. E eu quero te deixar claro, quero te orientar, não com visão minha, mas baseado na palavra de Deus. A Bíblia não orienta ninguém a ficar rico. A Bíblia não tem fórmula mágica. A Bíblia não tem código secreto para a riqueza. Isso é heresia, isso não existe. Para não ficar nas minhas palavras, eu quero ler um texto no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e o versículo 19 ao 21. O contexto aqui é o quê? Jesus, ele sobe a um monte, ele se assenta com os seus discípulos e ele começa a proferir o sermão do monte. Então ele começa falando ali das bem-aventuranças, os primeiros versículos, depois ele fala do sal e da luz, tá? Que nós somos sal e luz. Aí a partir do versículo 17 do capítulo 5, Jesus começa a falar da lei que Deus deu a Moisés, trazendo o verdadeiro significado e interpretação da palavra de Deus. Então ele fala de adultério, ele fala de divórcio. Jesus vai falar sobre as obras, sobre dar esmola, sobre oração e etc. E aqui no capítulo 6, no versículo 19, na maioria das Bíblias você vai encontrar um título. E o título vai ser referente à riqueza ou tesouro. O texto diz assim, vou ler na linguagem, nova linguagem de tradução de hoje, tá? Versículo 19 a 21. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e as ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e as ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar ou roubá-las. Pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o seu coração. Então veja bem, Jesus, ele está falando aqui para a gente não ajuntar tesouros na terra, mas ajuntar tesouros no céu. Por que Jesus está falando para a gente não ajuntar tesouros na terra, mas ajuntar tesouros no céu? Você sabe por quê? Porque no momento que nós tomamos a decisão de ajuntar tesouros na terra, nós vamos ter que abrir mão de algo da nossa vida para que esse tesouro venha. Muito provavelmente tempo. A pessoa que quer ser empresário tem que dedicar tempo. Precisa ter um esforço e se dedicar 24 horas por dia àquele empreendimento. E muitas das vezes, quando a gente damos olhar, nós nos voltamos à riqueza, nos voltamos às questões financeiras, nós nos afastamos de Deus. Porque nós vamos dar prioridade àquilo. E vamos deixar muitas das vezes de fazer a obra de Deus. Às vezes, por necessidade até, nós vamos deixar de congregar para trabalhar, para juntar mais dinheiro. E isso vai nos afastar da obra de Deus. Às vezes, aquele tempo de oração a gente abre mão dele para poder trabalhar mais. Tudo isso porque a gente está buscando tesouro na terra. Agora Jesus nos orienta ao quê? A buscar tesouros na terra? Não. A buscar tesouros que permanecem. Porque Jesus adverte o seguinte:
Os tesouros na terra, a traça e a ferrugem corroem. E os ladrões roubam. Gente, dinheiro desvaloriza. Existe uma bolsa de valores. A bolsa de valores, todos os dias, o valor da moeda, seja dólar, real, euro, outra coisa, ele valoriza, porque as pessoas confiam naquela moeda, no governo, naquele país, ou ela desvaloriza, as pessoas desconfiam, não acreditam, não tem perspectiva de crescimento, desvaloriza aquela moeda. E a qualquer momento isso pode acontecer. A qualquer momento o dólar pode ficar muito alto e os preços encarecerem. E a qualquer momento o dólar pode ficar baixo e as coisas abaixarem. Nós já vimos aí o dólar ficar muito caro e a gasolina ficar cara. Entendeu? Nós vimos aí a crise da guerra da Ucrânia, como que o valor do barril aumentou. E o barril de petróleo, por exemplo, é vendido ao dólar. E o dólar subiu. As pessoas começaram a comprar dólar. A moeda valorizou, ficou mais caro. Com consequência disso, tudo ao nosso redor ficou mais caro também. Nós temos também a questão do ladrão rouba. O ladrão, ele rouba os seus bens, ele pode invadir a sua casa. Ele rouba o seu tempo. Hoje você às vezes trabalha para você ter ali um aparelho, um automóvel, mas aquele aparelho, um telefone, por exemplo, ele vai às vezes tirar o seu tempo do seu filho, o seu tempo com a sua família. Então, às vezes não vale a pena, porque está roubando algo de nós, né? A traça e a ferrugem corrói, ou seja, com o tempo o valor se perde. Com o tempo os bens se desgastam. Com o tempo você precisa fazer reparos. E você às vezes paga mais no reparo do que talvez você pagou naquele bem. Mas Jesus fala, olha, no versículo 20, pelo contrário. Ou seja, faça o oposto. Não busca os tesouros da terra, mas busca os tesouros dos céus. Porque no céu, a traça e a ferrugem, ela não destrói os seus tesouros. Quando você adquire os tesouros do céu. E onde os ladrão não pode roubar o céu. Ladrão não entra no céu. Então, o que é esse tesouro no céu? Esse tesouro no céu vai ser revelado depois na carta de Paulo aos Coríntios como sendo os nossos galardões. São as nossas obras que nós fazemos diante de Deus. As nossas orações, as nossas contribuições, o nosso id, o nosso pregar, o nosso orar, o nosso jejuar, o nosso pagar um preço pelas almas, o nosso evangelizar. Isso é juntar tesouros no céu. Tesouro esses que são mais valiosos do que tudo que tem aqui nessa terra. Porque eles não se perdem. Eles são eternos. Quando você faz com a motivação certa. E ele continua, pois aonde tiver as suas riquezas, aí vai estar o seu coração. Se a sua riqueza está em conseguir dinheiro, então o seu coração vai estar no dinheiro. E, gente, Jesus é muito enfático a dizer que a gente não pode adorar a Deus e as riquezas. A riqueza cega as pessoas. Eu não estou te dizendo que você ser rico, você ser próspero é errado. Não. Na Bíblia, o que mais temos aqui são pessoas ricas, pessoas que tiveram grandes posses, mas você vai ver que essas pessoas não eram dominadas pela riqueza. Essas pessoas tinham uma vida devotada a Deus. Essas pessoas tinham uma vida voltadas e entregue a Deus. Veja a diferença, Abraão era muito rico, mas ele tinha uma vida de relacionamento com Deus. Jó era muito rico, mas Jó todos os dias oferecia sacrifício por ele e pela sua família. Jó era íntegro, era reto, era temente a Deus, se desviava do mal, mesmo sendo rico. Ele não deixou que a riqueza o corrompesse, e quando ele perdeu tudo, ele permaneceu firme. Será que se você perder tudo hoje, você permanece firme diante de Deus? Ou será que você serve a Deus somente por causa das bênçãos que Ele te concede? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. As pessoas falam de Salomão, um homem que foi muito rico, e foi sim. Agora, Salomão, se você analisar a história, Salomão conseguiu muita riqueza fazendo uma
acordo comercial. Esses acordos não eram aprovados por Deus. Salomão conseguiu adquirir riqueza da maneira que desagrada a Deus, porque ele não precisava casar com outras nações, com princesas de outras nações para adquirir riqueza. Não, ele não precisava disso. Agora, ele casou com mulheres de outras nações, e esses casamentos, que num momento trouxe ali acordos políticos e benefícios para ambos os países, no final fez com que Salomão se desviasse dos caminhos do Senhor. E não só isso, a riqueza que Salomão adquiriu e a forma como ele colocou ela no seu reino foi de forma tão pesada e severa que quando ele morreu, o seu reino dividiu, porque o povo estava cansado de pagar altos impostos. Por que tinha que pagar altos impostos? Para manter a vida de luxo que ele tinha construído, mas que não conseguia se sustentar. Então observa, gente. E o que a Bíblia então recomenda? A Bíblia recomenda a nós, irmãos, a nós agirmos com sabedoria. A Bíblia nos recomenda, a Bíblia nos orienta a ser crente sábio, a ter domínio próprio. Então, a ter domínio próprio é também saber gastar com sabedoria, é saber economizar, é saber fazer investimento com sabedoria, mas não correr atrás de riqueza. É saber também ser feliz com o que tem, seja ele pouco ou muito. Quem não sabe fazer isso, infelizmente, pode ser enganado pelo Deus desse século, que é o diabo. E o diabo, irmãos, cuidado, ele tem usado de muito dinheiro, principalmente nesse nosso tempo, para cegar as pessoas. Então fique atento, não caia nessas ladainhas de que a Bíblia tem código secreto para você ficar rico. Não existe isso. Não. A Bíblia está preocupada com a sua salvação. É se você está salvo, é se você entregou a sua vida para Jesus. A pessoa principal da Bíblia é Jesus. O tema principal é a salvação da humanidade, a redenção, é o plano de Deus para redimir o homem. Não é riqueza, não. Jesus, Deus, o plano principal, o objetivo principal de Deus em relação a você não é se você está rico ou não. Porque se você morrer, a sua riqueza não te acompanha. O que te acompanha são as suas obras. E você vai sofrer as consequências delas. Então fique atento. Preocupe-se em estar salvo. Preocupe-se em trabalhar. Preocupe-se em pagar as suas contas. E Deus o abençoará tranquilamente. Mas não ache que a Bíblia vai te ensinar, vai te trazer códigos para você ficar milionário, para você ficar multimilionário. Não, isso é mentira. Estão te enganando, não acredite nisso. Lembre-se, Jesus está preocupado com o estado da sua alma. Então, se você ainda não aceitou a Jesus, aceite a Jesus. Se você está lendo Bíblia para ficar rico, pare de ler a Bíblia para ficar rico. E comece a ler a Bíblia para ser salvo, para aceitar Jesus e entender por que ele morreu na cruz por você. Foca nisso. Não ache que a Bíblia vai te ensinar a ficar rico. Isso é momentâneo, isso é prazer da carne. Como eu disse, entenda também uma coisa. A Bíblia deixa isso muito bem claro. Eclesiastes capítulo 3. Eu estou estendendo o vídeo e vou falar mesmo. Eclesiastes capítulo 3. Tem tempo para crescer e tem tempo para perder. José no Egito. Vai vir 7 anos de prosperidade e 7 anos de dificuldade. Então entenda uma coisa. Vai ter momento que as coisas vão estar bem financeiramente. Como também vai ter momentos em que você vai passar dificuldade financeira. Não porque eu estou lançando alguma praga, mas é porque é normal acontecer. E às vezes, quando isso acontece, está fora do meu e do seu controle. As coisas simplesmente acontecem. Uma fome vem sobre o mundo, uma guerra acontece, não está sob o nosso controle, mas acontece. E isso pode nos trazer dificuldade financeira. Assim como também virá tempos de grande prosperidade sobre o mundo, onde não vai haver conflitos, as coisas vão ter um pouquinho mais ajeitadas, as coisas podem melhorar. Mas é de tempo em tempo. Não é para sempre. Então, cuidado. A sua riqueza hoje pode ser momentânea. Então, foca em aceitar Jesus e tá salvo, meu irmão.
Foca nisso. E lembre-se, nós somos um povo que está aguardando o retorno de Cristo. E nós não podemos viver achando que nós vamos passar nessa terra para sempre. Não. Nós não podemos viver de modo relaxado, de modo de qualquer maneira. Mas também não podemos viver agarrado com as coisas dessa vida. O nosso alvo é o céu. Então ajunta tesouros no céu. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Comente aí embaixo se você tem uma visão diferente, uma visão igual, ou se você achou interessante algum texto, ou se você tem alguma dúvida, e vamos conversar. Tudo para a glória do nome de Jesus. Abraço.